Olá! A partir de agora você acompanha mais um Papo Saúde, o nosso programa semanal sobre iniciativas desenvolvidas pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Na edição de hoje vamos conversar sobre o Ambulatório da Dor, do Instituto Dr. José Frota, o hospital da Prefeitura de Fortaleza que é referência regional no socorro às vítimas de traumas graves. Quem conversa com a gente sobre esse tema é a médica Samantha Zidan, que já está aqui comigo no estúdio. Doutora, muito bem-vinda ao Papo Saúde. Eu queria que a senhora começasse falando, explicando como é que funciona o ambulatório da dor do JF. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria primeiro explicar que o nosso serviço é mais do que um serviço só de ambulatório. A gente atua no ambulatório com os pacientes externos que sofrem de dor crônica e nós acompanhamos também os pacientes que estão internados no IJF, com quadros de dor muito refratários. A gente atua através de uma equipe multidisciplinar, participam da equipe médicos da dor, médicos psiquiatras e também enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas. É uma equipe bem composta por uma equipe multidisciplinar, vários profissionais, né? E psicólogos também, muito importante. Super importante, né? Porque quem convive com dor vai precisar de uma orientação para lidar com ela, né? Doutora, me explica uma coisa, qual é o perfil do paciente que a dor cronifica, que precisa ser acolhido pelo ambulatório? A gente tem um perfil muito variado, né? Mas as nossas principais vítimas são pacientes vítimas de trauma mesmo. Então, por exemplo, pacientes que sofreram traumatismo raquimedular. Esses pacientes, às vezes, eles desenvolvem um tipo de dor aonde ele tem a lesão na coluna, né, e eles sofrem dor de fortíssima intensidade e realmente precisam fazer um tratamento específico, até para eles reconstruírem a vida dele nessa nova condição pós o trauma raquimedular. E também uma atuação muito importante que a gente tem é com os pacientes que sofrem amputações, né? Porque os pacientes que são amputados desde um dedinho até uma perna, um braço inteiro, eles podem desenvolver dor no membro fantasma, né? Então a pessoa não tem mais, por exemplo, o braço, né? E ela desenvolve uma dor muito intensa, às vezes bem específica, em um dos dedos ou no braço todo, né? E esse tipo de dor, ele não é frescura, é verdade, não é trauma e precisa de um tratamento bem específico para melhorar. Para saber lidar com esse problema, né? São medicações bem específicas para esse tipo de dor. Eles não resolvem com medicamentos comuns de tratamento de dor. Entendi. E a dor crônica, ela é um tratamento duradouro? É um tratamento para a vida toda? Como é que acontece? Em algumas patologias ele vai ser necessário sim ser pela vida toda, mas a ideia é que o paciente consiga melhorar e a gente consiga dar alta dele do tratamento. E o mais importante, que o paciente consiga ter a sua dor aliviada e retomar a sua vida familiar, profissional. A senhora estava me falando, antes da gente começar a gravar, das diferenças de dor, né? A dor é sinal de que algo não está bem no nosso organismo. Como é que a gente, que é leigo, que não é médico, como é que a gente vai saber que aquela dor é uma dor crônica ou é uma dor que está refletindo algum outro problema de saúde que eu tenha? Essa é uma pergunta muito interessante. Porque, na verdade, a dor, normalmente, ela é uma coisa extremamente benéfica para o nosso organismo, né? Ela vai ser um mecanismo de proteção. Então, é um mecanismo evolutivo positivo. Então, por exemplo, eu estou cozinhando, o meu braço se aproxima do fogo, eu sinto queimar e antes de eu causar uma lesão no meu braço, eu puxo o braço e isso me protege, né? Ou eu sinto uma dor abdominal, percebo que alguma coisa está errada, vou no médico, descubro que estou com uma apendicite, faço uma cirurgia e fico curada. Em alguns casos, os pacientes que têm dor crônica, a dor ela vira a doença. Então, a dor ela começa a ser mais importante do que a lesão original. E aí é um tratamento, a senhora já falou, mas eu acho que é importante a gente voltar nesse assunto, é um tratamento duradouro que não depende só de medicação, precisa de fisioterapia, precisa de um acompanhamento. Que acompanhamentos são esses? O que é que esse paciente é orientado a fazer para conseguir lidar aí com essa dor? É claro que esse acompanhamento ele vai ser individualizado, dependendo do tipo de patologia e do perfil do paciente também. Mas frequentemente esses pacientes precisam de acompanhamento psicológico, até porque o fato de você conviver há muito tempo, muitos anos, muitos meses com uma dor de forte intensidade, isso é uma coisa que abala o contexto psíquico do paciente e também familiar e social,
né? O paciente precisa de um suporte, precisa do tratamento médico, o tratamento fisioterápico é fundamental, inclusive na reabilitação do paciente, né? Então o paciente melhora da dor, mas ele tem que voltar a se locomover melhor, a ter uma vida mais independente, a ter uma readequação daquela limitação que ele tem por causa da dor, né? Então o tratamento ele é multidisciplinar, ele é fundamental, não dá para tratar a dor sozinho. Acho que acredito que o psicólogo nesse tratamento é fundamental para esse paciente. Certamente, certamente. E um outro sinal de que a dor é procurar um médico, né? Acho que mesmo a gente está falando de pacientes vítimas de trauma, mas a gente pode falar ampliando, falando de dor. Tem gente que vive com dores de cabeça constante, com dores pelo corpo constante. Qual é a orientação de quando eu devo procurar um atendimento médico? Se você tem uma dor crônica há mais de 3 meses, que tem um diagnóstico e não melhora com o medicamento usual que o seu médico passou, você pode precisar de um médico de dor crônica. Então é interessante que você procure para ser avaliado. Doutora, quem tem dor, todo mundo tem um médico, costuma dar uma de médico, não é receita sem ser médico. Qual é o impacto negativo, quais os prejuízos de uma automedicação? Isso é muito comum, mas primeiro, no caso da automedicação, a gente pode mascarar um caso mais importante, subjacente, né, pelo fato do paciente não estar procurando um médico para ter um diagnóstico qualificado. Mas no caso do paciente que tem dor crônica, por exemplo, para as cefaleias, né, a gente pode ter um quadro mais refratário e mais agravado nos pacientes que tomam muito determinadas medicações de maneira repetitiva e exagerada. Esses pacientes, eles têm indicação de fazer um tratamento profilático, né? E esse tratamento para abortar a crise de forma repetitiva, ele pode agravar a cefaleia, então ele pode ser extremamente danoso. Sem falar outros medicamentos que podem gerar, por exemplo, úlcera gástrica em caso de uso exagerado. Então é importante você procurar o seu médico. Nada de auto se medicar, né? Não. Tem que procurar um especialista, porque, enfim, pode vir outros problemas, né, com isso. Tem algum balanço de atendimento? A gente já falou do perfil, que são pacientes que sofreram trauma, né? Mas a maioria é homem, a maioria é mulher. Eu acredito que seja homem, porque a gente fala motoqueiro, acidente de trânsito, né? Tem algum levantamento em relação a isso? A maioria dos nossos pacientes, eles são oriundos do IJF, são vítimas de trauma, da violência urbana mesmo, né? O principal diagnóstico do nosso tratamento é síndrome de dor complexa regional, que é uma doença associada a trauma e a lesão nervosa. Também há entorses, como fratura de punho, entorse de tornozelo. Esse é o principal diagnóstico do nosso ambulatório. Além disso, a gente tem muitos pacientes com traumas de coluna, tanto trauma raquimedular quanto só de estrutura óssea da coluna mesmo. Mas o nosso perfil de pacientes são homens, né? Porque os homens, eles são uma vítima mais comum nos traumas de violência urbana, né? Entendi. Doutora, a dor é um elemento incapacitante? A dor pode ser extremamente incapacitante e isso é muito importante da gente ter consciência disso, porque às vezes você faz uma cirurgia muito bem feita, o paciente está recuperado do ponto de vista anatômico, né? Colocou uma placa, a fratura está ótima, só que infelizmente aquele paciente segue com dor e com isso ele não pode retomar as suas atividades normais. Então tratar a dor é tão importante quanto tratar a lesão. Entendi. Então funciona, deixa eu ver se eu entendi corretamente. O paciente teve alta, foi atendido no JF, fez todo aquele primeiro atendimento, ele teve alta e ele continua com dor, aí ele segue sendo atendido no IJF. Como é que é esse atendimento? É semanal, é diário? Os pacientes que estão internados com dor, eles recebem um acompanhamento diário da nossa equipe, né? Mas os pacientes que estão no ambulatório, as consultas normalmente elas são a cada 2 meses, mas vai depender da demanda de cada paciente. Além disso, a gente faz os bloqueios para esse paciente, que são uma série de procedimentos distintos que a gente realiza, que eles podem ser semanais, até 3 vezes na semana, ou então mais espaçados, a cada 2 meses, ou 3 vezes no ano, ou eventualmente até uma vez só. Doutora, é importante apostar em prevenção para evitar que a dor aguda vire uma dor crônica? Fundamental, fundamental. Inclusive, até parabenizar a Secretaria Municipal de Saúde, porque aqui no JF a gente tem um serviço pioneiro no Ceará. Existem outros modelos parecidos no Brasil, principalmente em São Paulo, mas também não são tantos. E aqui no Ceará é o primeiro serviço multidisciplinar de dor que atua
tanto nos pacientes externos quanto no paciente interno. E isso faz toda a diferença, porque quando a gente trata a dor aguda de maneira eficaz, a dor quando ela começa e a gente já consegue tratar ela de maneira agressiva, a gente consegue prevenir para que essa dor não se transforme crônica. Doutora, para a gente encerrar, eu queria que a senhora deixasse suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar mostrando esse trabalho que a gente faz no IJF, que é um trabalho muito importante para a sociedade. Queria estar esclarecendo para vocês também o conceito de dor crônica, que é uma dor que ultrapassa a duração de 3 meses. E é importante que a gente tenha consciência disso, que essas dores, elas têm cura, elas merecem ser investigadas e tratadas de maneira direta. Então você pode procurar um médico de dor para tratar esse tipo de dor. Dor de cabeça, dor nas costas crônica, aquelas dores musculares, fibromialgia, são diversos tipos de dores que se encaixam. Também as dores, como eu falei, as dores associadas ao trauma, dor por artrose, artrose de quadril, artrose de joelho, os pacientes também que sofreram traumatismo raquimedular, fratura de coluna. Esses pacientes têm tratamento, essas dores, e você pode procurar o seu médico de dor crônica. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pelos esclarecimentos, foram super importantes. Eu mesma sou uma que vou cuidar aí de uma dor crônica. Eu acho que é crônica, porque eu já tenho nas costas, todo dia eu sinto essa dor. Mas a gente tem que estar convivendo com dor, né? A gente não foi feito para sentir dor, a gente tem não sentir dor. Com certeza, tem que procurar ajuda. Tá ótimo, obrigada. Obrigada a vocês. O Papo Saúde hoje fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Tchau, tchau.